Capítulo 32. Snail Galford estava na proa do Jolly Rogers, o lendário navio que fora de James Gancho, quando um de seus comandados gritou: "Navio se aproximando!" O negro correu até o rapaz e tomou a luneta para si, conferindo por si próprio. O navio que se aproximava se tratava de um corsado, com a bandeira comercial de Stalin em seu mastro. Lyriel Gambiani parou ao lado de Snail Galford e perguntou preocupada, mas ainda assim inevitavelmente irônica: "O que pretende fazer, capitão?" Snail abaixou a luneta e sorriu. "Preparar ataque." Capítulo 33. João Hensel acordou bruscamente, sem conseguir novamente descansar tudo o que o corpo precisaria para diminuir o estresse que andava enfrentando nos últimos tempos. Os músculos ainda doíam, a cabeça latejava e parecia haver areia nos ossos. Ainda assim, ele não conseguia dormir e, por algum motivo desconhecido, nem mesmo tentar. Foi então que se ergueu da rede em que estava e quase caiu sentado novamente. À frente dele estava o menino mudo, dono de uma árvore que fora dada a ele, a mesma árvore em que João e Ariane gravaram seus nomes, como amantes eternos. O coração de João começou a bater mais rápido, e ele sabia que existia motivo para isso. "Eu ainda não sei quem é você, garoto. Não sei se é um bom espírito ou um enviado de bruxas sombrias. Mas de algumas coisas eu sei. Eu sei que devo algo a você pelo aviso anterior." Hensel se referia a uma aparição em que o menino espectro lhe mostrou que Ariane e sua irmã corriam perigo nas mãos do mesmo conde de ódio de quem ele mais tarde tomou a vida. "Contudo, ainda assim, eu temo a sua presença, pois pelo pouco que aprendi, quando você aparece é porque alguma coisa não está bem, não é?" O menino espectro aqueceu, com uma expressão de tristeza inevitável. João Hensel ponderou bastante sobre a próxima atitude e então percebeu o quanto a vida o estava obrigando a amadurecer rápido. Afinal, o João Hensel de 2 anos atrás teria evitado aquela situação, dentre uma voz que oscilava entre o tom grave e fino e esperado por um debate com a irmã para decidir o que fazer. Já aquele balançou a cabeça, consciente de sua responsabilidade, e disse com firmeza: "Está certo", disse o garoto dentre suspiros. João Hensel então inspirou fundo, caminhou na direção do espectro, esticou uma das mãos e ordenou: "Me mostre." O menino espectro obedeceu sem o mínimo vacilo. A mão espiritual se encontrou com a mão física. O nariz do escudeiro mais uma vez sangrou e João Hensel viu o fim do mundo chegar. Capítulo 34. O exército de Brodnag observava em choque a cena. Como dito anteriormente, e tenho certeza de que ninguém deve ter esquecido, havia diversos tipos de guerra em Nova Éter. Eram nações de homens e de seres diferentes, e assim como as filosofias e as artes, as manifestações de guerra também variam de acordo com as nações e a forma como elas enxergam o mundo. Entretanto, por mais que para isso houvesse de se pagar com sangue, era fascinante para um homem treinado para a batalha conhecer outros horizontes bélicos no campo de morte e sobreviver para contar a história e acrescentar as suas estratégias. Era fascinante e assustador. Lord Brandamante, a comandante das tropas humanas de Arzalon, estava mais uma vez à frente, mas dessa vez não estava só. Ao lado dela havia mais 2, e se isso foi capaz de chocar um exército de milhares de gigantes, era porque esse detalhe era digno de nota, porque ao lado dela havia um bardo e uma bruxa. O bardo e a bruxa deram passos à frente, mas os olhos de gigantes, ou de qualquer outro presente naquele campo de batalha, eram apenas para a mulher bizarra. Tratava-se de uma mulher horrenda, suja, maltrapilha, vestida com roupas esfarrapadas, amassadas e cobertas de excrementos e manchas. Havia piolhos e insetos em seus cabelos. Havia brincos de desenhos psicodélicos em partes de seu corpo.
colares bizarros nos braços e tornozelos, e ela estava com uma postura curva que acompanhava um andar sorrateiro e bambo. Ela segurava um cajado das 2 mãos, formado por uma lança com a cabeça de Polifemo na ponta, e o peso daquela cabeça deveria ser grande, pois era possível notar a força que ela tinha de fazer para mantê-lo de pé. A lança foi passada para o bardo, que sentiu satisfação na exibição. Gigantes até pensaram em começar a avançar sobre o exército humano, mas então a maldita bruxa apanhou 2 chocalhos, começou a pular em um pé só e trocar de um pé para outro como uma criança debilitada mentalmente tentando chamar atenção. Mas uma criança fazendo algo do tipo seria ridículo. Aquela bruxa fazendo isso depois de uma exibição de magia antiga era macabro. Brandamante sentiu o coração batendo forte, e batendo rápido, e batendo vivo. O que a capitã militar estava fazendo naquele campo de batalha era invocar um estilo de guerrear que não se fazia mais por nenhuma nação, ao menos daquele continente. Ela estava trazendo de volta bruxas e feiticeiros no campo de batalha para cuspir maldições e maledicências para o inimigo, amaldiçoando tantas gerações quanto fosse preciso para fazer um ser vivo temer tirar a vida do outro. Uma forma de guerra quase proibida. Uma forma de guerra da era antiga. Exércitos haviam parado de fazer isso quando Primo Branford iniciou a caçada de bruxas, quando queimou feiticeiras em praça pública e condenou qualquer um que apoiasse tais práticas sujas. Para ser condizentes com tal discurso, reis pararam de levar misticismos e bruxas para campos de batalha, que se tornaram zonas de guerras apenas para guerreiros acostumados com aço, ferro e madeira, e nada mais. Uma nova geração de soldados e líderes militares surgiu, e somente os mais antigos haviam visto como eram as guerras daquela época, que os mais novos só ouviam falar através de bardos, até aquele dia. Que a língua de cada criança gigante nascida após este dia se transforme em lesmas, que o sufocarão ainda durante o parto. Começou a gritar, agitando os chocalhos e rebolando desengonçada feito uma dançarina bêbada surreal. O bardo Hamley começou a gritar em orgue o que a bruxa dizia. Havia um sorriso inevitável nos lábios dele, de quem gostava daquela função. Que a virilidade de seus machos murchem como flores de árvores mortas. Brandamante, em outra situação, também estaria rindo de tudo aquilo. O fato era que a enfermeira Clarabella havia incorporado bem aquela personagem que havia criado, mas parecia que havia feito até bem demais. Seus homens haviam em pouco tempo cuspido nela, sujado-a, humilhado-a com insetos e espetado pedaços de coisas em seu corpo, e tudo o mais que a mente de um homem perturbado sente vontade de fazer com uma pessoa que deseja importunar de graça, apenas devido à feiura ou diferença de seu conceito de normalidade. Dessa vez, contudo, por mais que as humilhações fossem ainda mais escrachadas do que costumavam ser, Clarabella pela primeira vez sentia-se no topo do mundo, pois dessa vez ela não era mais a pata feia que não se enquadrava entre os gansos. Dessa vez, ela era aquela que queria salvar a vida de toda a lagoa, enquanto a atenção de todos era desviada para a dublê de bruxa dançando em um pé só, exibindo vez ou outra o traseiro feito uma cadela prenha e agitando chocalhos entre pragas sem sentido, mas ainda assim assustadoras. A capitã começara a desenhar círculos no chão de terra morta. A ponta da espada ia formando diversos largos e imensos círculos que iam se entrecruzando como dezenas de símbolos do infinito. Runas desconhecidas iam sendo riscadas em determinados pontos, e por mais silenciosa que ela estivesse durante a tarefa, era possível dizer que ela parecia rezar durante o ato. Seguindo suas instruções, pelo menos 5 dezenas de soldados faziam o mesmo e copiavam os círculos, que se entrecruzavam, e as runas que eram desenhadas em seus centros e criavam círculos de terras mortas ao longo de uma grande extensão. E que o toque da chuva queime suas peles como água fervendo. Gritou enfática a bruxa maldita, enquanto o bardo repetia mais uma vez aos berros em ogre. Após a tradução, o bardo sorriu. Do que você está rindo? Não está bom? Sussurrou Clarabella para Hamley, dentre fingimentos e simulações. Está, é que não chove em Brobdingnag, não é à toa que é chamado de o reino acima dos céus.
Clarabella estalou a língua irritada, como se isso não tivesse importância. Ah, que se dane, hoje choverá. E então, Lord Brandamante terminou seus círculos e escutou uma nova corneta de guerra. A atenção de homens e gigantes se virou para o outro lado daquele campo extenso e erosivo, de onde se aproximava o marchar de um exército disciplinado. Tratava-se de um ponto mais elevado, formado por cristas vulcânicas que culminavam em saliências de rocha pura. Era assim o cenário de batalha de uma guerra seca. O coração arzelino acelerou ao buscar a esperança de ver surgir naquele extenso e obscuro horizonte sedimentar a figura de rei Branford, comandando o exército de um reino aliado que trouxesse a esperança de que gigantes, enfim, poderiam ser vencidos, e que não seria naquele dia que Banshee os veria chorar. E quando o novo estandarte que se aproximava se postou perto o suficiente para ser identificado, o sentimento de esperança deu lugar ao desespero que aperta a garganta e sufoca a respiração. Milhares de sonhos arzalinos foram esmagados quando avistaram que os 5.000 novos homens que chegavam para duelar naquele campo de batalha chegavam para decidir a guerra antes mesmo do combate. Gigantes se postaram urrando e batendo no peito como gorilas monstruosos, enquanto arzalinos começaram a chorar pelos dois lados da face, acreditando que já choravam por apenas um, e não havia como culpar um único homem por isso. O estandarte do imenso touro tremulava nas terras mortas. A esperança de uma vitória milagrosa se tornou, de uma hora para outra, apenas o delírio de um exército moribundo. Minotauros havia chegado.